Ferrovias, né? Transporte mais barato e produção brasileira mais competitiva. Vamos investir, gente. E olha só, eu quero agora conversar aqui com o Anderson Alarcon, ele que é jurista especialista em direito eleitoral. Doutor, boa tarde. Boa tarde, senhor. Seja bem-vindo aqui no Tribunal Massa. Muito obrigado. Obrigado pela presença do senhor. Obrigado, a satisfação é toda nossa. Tá, ok, estamos aqui para falar de um assunto aí que diz respeito a todos nós, né? Maringá, Paraná, todo o Brasil atento a essa situação, a questão da ficha limpa, Sim. da ficha suja, né, doutor? Sim. Uma questão bastante delicada. É verdade. É uma questão bastante delicada e não só nós da classe de juristas, operadores do direito, mas como toda a sociedade, anseia muito em breve uma decisão definitiva do STF acerca desse tema da aplicabilidade efetiva ou não da ficha limpa agora para as eleições de 2012. Tá certo, olha, um assunto importantíssimo. Você que ia pegar a salada lá na cozinha agora, está almoçando em casa, fica por aí. Acompanhe comigo agora, gente, a reportagem que nós vamos trazer, porque o Tribunal de Justiça aqui do Paraná, ele manteve aí a condenação de 9 vereadores e ex-parlamentares aqui de Maringá por nepotismo. Tá certo? Eu vou acompanhar agora aqui com o doutor Anderson Alarcon essa reportagem. Na volta vamos tratar desse assunto importantíssimo. Pode rodar, por gentileza. Os vereadores aproveitam o recesso, mas antes mesmo de voltar ao trabalho, 4 deles receberam uma notícia nada boa. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a decisão de 2010 da 2ª Vara Civil de Maringá, que condenou John Alves Correia, Aparecido Domingues Regínio Zebrão, Belino Bravin Filho e Marli Martins Silva por nepotismo. 5 ex-vereadores também foram condenados. A ação foi proposta em 2006 pela Promotoria da Defesa do Patrimônio Público. A condenação prevê a suspensão dos direitos políticos por 3 anos e o pagamento de uma multa de aproximadamente R$60 mil cada. Os condenados ainda podem recorrer da decisão. Como eles têm o direito de recorrer, já conversei pelo menos com um dos vereadores, que é o vereador Zebrão, e eles já contrataram advogado e vão recorrer. Então, a vida deles aqui dentro da casa continua normalmente, enquanto não chegar ao veredito final, então eles vão continuar cumprindo a sua função normalmente aqui na casa. Mesmo que os recursos sejam aceitos, os condenados correm o risco de não disputar as eleições deste ano por causa da lei da ficha limpa. O assunto é discutido no Supremo Tribunal Federal, que irá decidir se a medida vai vigorar em outubro. Com relação à questão da candidatura deles, aí ainda há uma indefinição com relação à lei da ficha limpa, se vai valer para esta eleição desse ano ou não vai valer. Então há uma discussão lá nas instâncias superiores que a gente não sabe o que pode acontecer ainda. Se os vereadores ainda têm muito com o que se preocupar, a Câmara espera sair da mira da Justiça. O procurador jurídico da Casa pediu ao TJ que a Câmara seja retirada do processo, já que os 16 funcionários, que eram parentes dos vereadores, foram demitidos em 2008. A Câmara foi condenada à exoneração dos funcionários. E nós, então, levamos nosso recurso para mostrar que esses funcionários já foram exonerados há mais de 3 anos, né, cerca de 3 anos e meio, e que não havia o porquê dessa condenação. Muito bem, ao meu lado aqui o doutor Anderson Alarcon, ele que é especialista, jurista especialista em direito eleitoral. Doutor, um clamor popular em todo o Brasil, aqui na nossa cidade não é diferente, pedindo a moralidade pública. Nós estamos cansados de ver a farra que acontece com o dinheiro público, na questão do nepotismo também, pessoas que aprontam aí na sua vida pessoal, como empresários no dia a dia e depois vão nos representar nas nossas casas de lei. Como é que está a situação aí desses vereadores? Existe a possibilidade deles serem bem-sucedidos com esse recurso? Sim, existe. Existe a possibilidade deles tanto serem bem-sucedidos, quanto a possibilidade de acabarem se enquadrando também na questão da lei da ficha limpa, a depender do modo pelo qual o STF define isso. Essa questão, pelo pouco que a gente pôde conhecer nos autos do processo, dos vereadores, ela diz respeito à contratação de parentes ainda lá no ano de 2006, quando ainda não havia uma definição certa e final da justiça brasileira, especialmente do STF, da questão do nepotismo. Essa questão do nepotismo acabou sendo assim definida como irregularidade, improbidade administrativa pela justiça brasileira apenas em 2008. Então me parece que essa é uma das teses de defesa dos vereadores que aí foram agora em segunda instância condenados e que possivelmente irão recorrer
STJ e até o STF. Ok, agora, doutor, muito político diz assim, olha, existem cargos que são de extrema confiança. Ninguém melhor do que a minha esposa, do que o meu filho, do que o meu irmão para ocupar este cargo. Se justifica esta argumentação, doutor? Mas é uma argumentação plausível, sem dúvida, é uma argumentação plausível, uma vez que se trata de cargos de confiança. Por outro lado, o que a lei busca evitar com isso, e a própria jurisprudência brasileira, é que você dê um tratamento à coisa pública como se particular fosse. Daí a empregabilidade de parentes e pessoas da confiança, que há aqueles que efetivamente trabalham, mas há aqueles que não trabalham também. E acabam se aproveitando daquela situação para acabar enchendo um pouco mais os bolsos daquele que contrata. Então, na dúvida, para acabar com isso, considerando que deve prevalecer o interesse da sociedade, o interesse público, a jurisprudência brasileira optou por dizer que não é possível contratar parentes tão próximos para cargos que sejam ainda da sua confiança. Agora, doutor, existe uma forma de burlar a lei, né, onde o político ele faz o seguinte, ele emprega o parente de um amigo dele, né, de repente, que está numa outra cidade próxima, aí o parente dele é empregado por outro. Tem como também trabalhar para acabar com essa prática? Sabe que a jurisprudência brasileira, já hoje, ela já trata desse assunto, é o chamado nepotismo cruzado. É exatamente uma situação parecida com essa que você aqui nos relata, que também já é tratado pela jurisprudência brasileira com mais seriedade, com mais rigor, visando exatamente combater essa situação, que o que se quer cada vez mais é dotar o serviço público de características técnicas, pessoas com características técnicas que possam se desincumbir da sua função e do seu cargo para levar para a sociedade a melhor resposta que ela necessita. Quer dizer, então o eleitor é que tem a responsabilidade, no caso, de filtrar essa situação do nepotismo cruzado, né? Sem dúvida. Não só o eleitor, como também os próprios agentes, funcionários e sindicatos, toda a classe que pode aí fiscalizar. E, além disso, nós temos aí brevemente eleições, né? Eleições 2012, e acho que é importante o eleitor estar atento a essas situações e filtrar essas coisas, né? Agora, doutor, só mais uma pergunta. Claro. É o seguinte, veja, o povo fica perguntando também às pessoas, cidadão comum que paga imposto às pessoas de bem, ficam com aquela dúvida, né? Poxa vida, mas qual a punição deles? Apenas não poderão se candidatar novamente, e o dinheiro que foi embora, ele vai ser restituído aos cofres públicos com essa condenação? Sem dúvida. A condenação, pelo que se pôde ter acesso, ela determina que seja devolvido o valor, salvo engano, de 10 vezes do subsídio à época, então algo em torno de 50, 60 mil reais por vereadores, a perda da função, a possibilidade de perda da função pública e a inelegibilidade por possivelmente até 8 anos. Quer dizer, a pessoa, se efetivamente condenada, pode ficar inelegível por até 8 anos, além de ter que restituir aos cofres públicos os valores que foram considerados lesados. Agora, é claro que a lei tem que vir com todo o rigor, até porque vontade política de moralizar a coisa pública nós não percebemos na maioria, né? Infelizmente, dos nossos representantes públicos, dos nossos políticos. E lá em Brasília, doutor, só para finalizar, lá em Brasília, como é que está a situação da definição em relação à ficha limpa? O senhor acha que a tendência é para valer esse ano ou não? E quando teremos uma decisão aproximadamente? Perfeito. A lei da ficha limpa, é bom que se esclareça, ela não é nada de novo. Em 1990, nós tivemos uma lei complementar 64, que já trouxe inovações no que se refere a inelegibilidades, e que também surgiu discussões semelhantes às que surgem hoje. O que se está em discussão, a lei da ficha limpa hoje, ela já está em validade, ela é válida, ela é vigente. O que se quer do STF é que, até para evitar confusões agora nesse período eleitoral, é que o STF declare o alcance da lei da ficha limpa, ou seja, se a lei da ficha limpa vale para condenações realizadas, atos que geraram condenações realizadas apenas depois da existência dessa lei da ficha limpa, que foi dia 4 de junho de 2010, ou não, ou se essa lei também alcança condenações anteriores. É isso basicamente que se está em discussão. A sociedade já aguarda desde o ano passado uma definição a esse respeito, e nós esperamos que ainda no mês de fevereiro o STF possa dar uma resposta definitiva, até para facilitar as eleições e as decisões do próprio eleitor. Ok, doutor Anderson Alarcon, quero agradecer aqui a presença do senhor, muito obrigado por ter comparecido ao Tribuna da Massa, informações importantíssimas, até porque teremos eleições neste ano aí, é muito bem você estar checando aí a vida, né, a vida, o passado do seu candidato. Doutor, muito obrigado e boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos.